Irmãos, boa noite, graça e paz, amém, igreja? Me sinto muito feliz, honrado e também muito à vontade aqui, pastor Marcelo. Como ele mencionou, a gente tem uma amizade especial. Eu costumo dizer que o amigo do cafezinho são os melhores amigos, né? Aqueles que você se assenta, toma um café, pode conversar, pode compartilhar. Bom estar aqui com a Igreja do Alto da Serra, com os irmãos, rever os irmãos. Bom estar aqui com parte da Igreja Batista Nova de Jerusalém, essas ovelhas queridas. Que Deus continue usando vocês, viu? Poderosamente. Muito bom louvar a Deus e exaltar juntamente com vocês nesta noite. Acabamos de cantar agora que o nome de Jesus é poderoso. É um nome que está acima de todo nome. Irmãos, estamos aí nessa conferência, como o pastor Marcelo disse, segundo ano, e os irmãos já iniciaram aí na segunda-feira. Está havendo também um intercâmbio entre as igrejas, né? Porque alguns pastores, algumas igrejas aqui representadas, e nessa noite nós queremos dar continuidade, falando mais um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão necessário e tão urgente para a igreja dos dias atuais. Eu quero, essa noite, convidar os irmãos, nós vamos... Muito obrigado, irmão. Nós vamos meditar numa palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Irmãos, é um texto bastante conhecido. E eu gosto muito, muito, muito dessas cartas enviadas ao Apocalipse. Eu quero convidar que vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 22, Apocalipse 3, do 14 a 22. E nós vamos meditar, irmãos, sobre o tema um chamado ao fervor espiritual. Deus tem nos convocado a este avivamento pela oração e pela palavra. Deus nos convoca a um fervor espiritual, Deus nos convoca a uma intimidade, Deus nos convoca a uma consagração maior diante dEle, Deus nos convoca a um derramar diante da presença dEle, Deus nos convoca a uma busca profunda e constante. Deus nos convoca a nos deleitarmos na presença preciosa dEle. E nós vamos ler então aqui, irmãos, na verdade é a carta enviada à última igreja, a igreja de Laodiceia, e nós queremos extrair daqui algumas lições muito preciosas nesta noite. Nos diz assim o texto: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, eu sou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Te dou um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo, para que de fato tu te enriqueças. Compre roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que também unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. Eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e venha se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Verso 22, eu quero convidar vocês a lermos juntos o verso 22, mesmo que algumas versões sejam diferentes. Vamos todos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus, que somos nós. A igreja reunida aqui, nessa localidade, neste templo, nessa noite, que somos nós que estamos buscando este fervor espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Deus quer nos falar. Deus quer tratar conosco. Deus quer renovar a nossa vida de comunhão, de santidade, de intimidade com Ele, de fervor espiritual. Deus deseja fazer isso, meus irmãos. Ele deseja que mergulhemos mais fundo nesse rio bendito da presença dEle, como nos diz em Ezequiel 47. Curva a sua cabeça mais um pouquinho. Vamos pedir que Ele nos abençoe. Vamos pedir, Senhor, ao nosso coração, Deus. Vamos pedir isso a Ele. Senhor, como é bom estarmos aqui, Pai. Obrigado por essa preciosa igreja, pastor Marcelo, amizade com ele, sua família, suas filhas. Essa igreja linda, ó Deus, sua liderança. Ó Deus, as igrejas aqui reunidas, os visitantes, os amigos, aqueles que receberam o convite estão aqui. Ó Deus, que quinta-feira gloriosa, como a tua serva mencionou agora há pouco. Que extraordinário está acontecendo aqui, ó Deus, quando nós nos reunimos para buscar a tua face, a tua presença. O Senhor conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos renova, o Senhor nos restaura. O Senhor, ó Deus, aviva em nós, ó Deus, aquele desejo ardente de te buscar. Ó Deus, fala agora pela tua palavra. Estamos aqui para ouvir a tua doce voz, como igreja do Senhor, ó Pai. Cumpre, ó Deus, o propósito do Senhor, ó Deus, pela tua palavra nesta noite, em nossos corações. Pois nós oramos, ó Pai, no nome bendito, maravilhoso e precioso de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar um instante. Irmãos, como disse, eu aprecio muito as cartas que foram enviadas, endereçadas de Cristo. Chegaram ao apóstolo João na ilha de Patmos. Mas nesta noite nós vamos estar analisando esse conteúdo da carta à igreja de Laodiceia. O Cristo vivo, poderoso e ressurreto, a Bíblia nos diz que ele se revelou ao apóstolo João que estava na ilha de Patmos. E ele disse algo interessante àquelas igrejas. E no capítulo 1, no versículo 11, se você observar aí, volte um pouquinho as folhas de sua Bíblia. Diz assim, o capítulo 1, verso 11, ele disse: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em um livro. E envia então as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Irmãos, é importante que estas igrejas representadas ali na Ásia eram igrejas que representam a totalidade de todas as igrejas sobre a face da terra. Porque o número 7, irmãos, para os hebreus, significava completude e totalidade. Na Ásia existia mais de 7 igrejas, outras igrejas existiam ali, mas foram endereçadas essas 7 igrejas para nos falar que o Senhor Jesus, ele continua falando às igrejas atuais, às igrejas de nossos dias. E nós vamos também, irmãos, perceber, e eu fiz questão de enfatizar com os irmãos, o último versículo que lemos nesta noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos perceber que em todas as cartas enviadas,
Irmãos, ele utiliza esta expressão. A igreja de Éfeso está no capítulo 2, no verso 7, você vai perceber na sua Bíblia, quem tem ouvidos, ouça. A igreja de Esmirna está no capítulo 2, no verso 11, mais uma vez ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, ele diz no capítulo 2, também no verso 17, quem tem ouvidos, ouça. A igreja de Tiatira, ele diz no capítulo 2, também mais adiante, quem tem ouvidos, ouça. A igreja de Sardes, ele também fala no capítulo 3, verso 6, quem tem ouvidos, ouça. A igreja de Filadélfia, ele fala também no capítulo 3, no verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no texto que lemos nesta noite, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no verso 22. Olha, irmãos, como é importante para ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Aquilo que Ele tem a nos falar, aquilo que Ele tem a nos dizer, aquilo que Ele tem a nos revelar nesta noite. Mas eu quero, irmãos, me ater aqui à igreja de Laodiceia. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, quando nós estudamos o contexto desta igreja de Laodiceia, que o problema desta igreja de Laodiceia não era nenhum tipo de heresia. O problema da igreja de Laodiceia, irmãos, não era imoralidade. O problema da igreja de Laodiceia, eles não estavam enfrentando nenhum tipo de escândalo. Laodiceia não passava nenhum tipo de problema financeiro, pelo contrário, era uma igreja riquíssima. Eles estavam, irmãos, na cidade mais rica ali da região da Ásia. A cidade de Laodiceia é uma cidade extremamente rica, é uma cidade famosa naquele tempo. Eles não estavam enfrentando, irmãos, problemas de tentações ou perseguições, nem mesmo eles estavam negando a fé deles em Jesus. Mas era um problema, irmãos, que a igreja enfrentara, que nos nossos dias, irmãos, nós temos visto muito isso acontecer. E faz com que nos reunimos em um lugar como esse, a fim de buscarmos a Deus e nos autoavaliarmos. O problema da igreja de Laodiceia, irmãos, era a apatia espiritual. Era a falta de fervor espiritual. Era a indiferença para com as coisas de Deus, para com a presença de Deus. A igreja de Laodiceia havia se tornado uma igreja acomodada. Sabe aquele ponto quando você chega assim, está bom. Aquele nível, irmãos, que chegamos na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada como crentes em Jesus, como servos de Deus, como famílias de Deus, como igreja de Deus, e pensamos assim, está bom, já sou salvo, sou servo de Deus, sou membro de uma igreja, já faço parte de um ministério da igreja, já faço algo para Deus, já tenho meus momentos de oração, já tenho meu momento de comunhão, ora eu faço isso, ora eu não posso, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. A igreja de Laodiceia havia chegado, irmãos, em um patamar onde eles deixaram de buscar a Deus, onde eles deixaram de se aprofundar na presença de Deus, estavam vivendo algo que os teólogos chamam de anemia espiritual. Anemia espiritual. E eles precisavam, meus amados irmãos, da vitamina do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Ontem, irmãos, eu pregava na igreja metodista wesleyana e sobre Ezequiel 47, naquela visão de um rio que parte do trono de Deus, aquelas águas que partem começam a se tornar um rio, não é? E eu disse ontem que às vezes, irmãos, nós estamos com as águas lá nos tornozelos e nós achamos que está muito bom e nós descansamos e nós paramos e nós deixamos de buscar a Deus, deixamos, irmãos, de nos consagrar a Deus, de chorar aos pés do Senhor. Essa é a maior dificuldade da igreja de Laodiceia. Porque, irmãos,
o nosso fogo espiritual íntimo ele está em constante perigo de enfraquecer ou até mesmo de morrer quando nós pensamos, olha, eu estou em um bom patamar na minha vida espiritual. Existe, irmãos, um estudioso aqui do Apocalipse, na sua literatura ele escreve algo interessante, ele disse o seguinte, olha, na vida cristã nós temos 3 tipos de coração, ou temos um coração aquecido, um coração cheio de Deus, um coração ardente, um coração que deseja mais de Deus, como o salmista nos ensina, como a corça anseia por águas, o meu coração tem sede de ti, ó Deus. Esse coração que deseja mais, esse coração que quer se aprofundar, esse coração que quer estar mais aos pés do Senhor, que quer conhecer mais o Senhor, quer conhecer mais a sua palavra, que quer estar mais diante de Deus, este coração que quer fazer mais a obra do Senhor, que quer se envolver, que quer se doar, que quer ganhar almas para Cristo, que quer ver a obra de Deus crescer, que quer ver a igreja de Cristo avançar, esse coração ardente. Mas ele também fala, irmãos, que existe um coração frio, aquele coração gelado, mas também existe um terceiro coração, um coração morno. E assim estava a igreja de Laodiceia. E para piorar, irmãos, a situação daquela igreja que não recebeu nenhum elogio de Cristo, irmãos, além daquela apatia espiritual, além daquela anemia espiritual, além da indiferença que eles estavam vivendo diante de Deus, a igreja, irmãos, ela se achava autoconfiante demais. Aqueles irmãos, eles se colocavam em uma posição de orgulho. Nós vamos observar no verso 17 do capítulo 3, nós lemos assim, como dizes, rico eu sou. Olha só, irmãos, a posição. Eles diziam assim, rico eu sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas vocês estão enganados, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês estão enganados acerca daquilo que vocês estão dizendo de si mesmos. Olha, irmãos, o quanto aquela igreja estava vivendo um momento, uma situação, e eles não conseguiam enxergar o quanto eles estavam distantes de Deus. Mas nesta noite, irmãos, nós queremos, à luz daquilo que estamos vendo aqui nesse contexto, do que foi escrito à igreja de Laodiceia, vamos perceber que dos versos 14 a 16, nós vemos aqui a dificuldade da igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, o testemunho é fiel e verdadeiro, ou seja, o próprio Cristo, que é o Amém, que é o Senhor de todas as coisas, o princípio da criação de Deus, o Senhor da igreja, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Cristo vivo e poderoso, aquele que controla as nossas vidas, aquele que nos salvou, que nos redimiu, aquele que nos libertou, aquele que conhece a nossa vida, o nosso coração, conhece a sua igreja, conhecia aquela igreja, conhece a nossa igreja, conhecia aquelas vidas em Laodiceia, conhece também as nossas vidas, a nossa estrutura, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso andar. E ele diz então a eles, eu conheço as tuas obras. Imaginemos um pouco, irmãos, agora dentro de uma particularidade, Deus falando assim para cada um de nós, olha, eu conheço a sua vida, eu conheço você, eu conheço a tua história, eu conheço a sua família, eu conheço o que você tem feito, eu conheço por onde você tem andado, eu conheço o que você tem falado, eu conheço o que você tem testemunhado, eu conheço a sua vida, eu conheço tudo a seu respeito. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala algo assim triste em relação àqueles irmãos. Eles estavam, irmãos, em mornidão, não és frio nem quente, quem dera fosseis frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Mas, irmãos, eu quero tirar algumas lições importantes aqui desse texto, dentro desse apelo que Cristo faz, uma convocação urgente ao fervor espiritual.
Eu não quero, irmãos, aqui me ater nesse ponto para trazer uma ideia de negativismo, como se eu e você, nós estivéssemos também, irmãos, lá no fundo do poço e não estivéssemos buscando a Deus, se nós não estivéssemos nos importando com as coisas de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não ama a Deus, que eu não amo a Deus, que nós não temos compromisso com Deus. Eu não estou afirmando aqui, irmãos, que nós estamos completamente distantes de Deus, totalmente apáticos em relação às coisas de Deus. Mas o que o Senhor Jesus está nos dizendo é o seguinte: que nós podemos chegar mais perto, nós podemos nos aproximar mais, nós podemos nos encher mais, nós podemos buscarmos mais a Ele, nós podemos, meus amados irmãos, nos deleitarmos mais na sua presença, porque na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. E dentro desta convocação urgente a um fervor espiritual, eu quero extrair 3 lições aqui arroladas no texto. A primeira delas, irmãos, Cristo convoca a igreja a confiar somente nele e adquirir nele a verdadeira riqueza. Porque a verdadeira riqueza, irmãos, é a riqueza espiritual. A verdadeira riqueza, irmãos, é aquela que cantamos aqui nesta noite, o nome poderoso de Jesus Cristo, que cura, que transforma, que restaura vidas, que liberta vidas, que traz novidade divina, que traz alegria, que traz paz ao coração, que traz renovação, que traz vigor espiritual, que traz cura para a nossa alma, para o nosso espírito, também para o nosso corpo. Irmãos, é o nome poderoso, bendito e maravilhoso de Jesus. E é esse nome que nós estamos adorando, buscando e exaltando nessa noite, nesta conferência de avivamento. E Jesus, irmãos, diante daquela igreja, Cristo, Ele convoca aquela igreja, a igreja de Laodiceia, para que eles confiassem somente nele e adquirissem nele a verdadeira riqueza. Ele se apresenta, irmãos, àquela igreja como um mercador espiritual. Olha que interessante. Depois, irmãos, de falar um pouco o estado que a igreja estava vivendo, que ele dá o panorama daquela igreja. Observe agora o verso 18. Olhe para a sua Bíblia no verso 18, irmão. Jesus é tão maravilhoso, Ele ama tanto a sua igreja, Ele nos ama tanto. Por isso que Ele nos trouxe a esta conferência, irmãos. Por isso que Ele tem falado aos nossos corações. E olha, que nós não vemos aqui um julgamento, nós não vemos aqui Cristo querendo massacrar aquela igreja, nós não vemos aqui Cristo querendo, e meus amados irmãos, fazer com que aquela igreja se afastasse ainda mais. Pelo contrário, olha que coisa linda. Olha, meus irmãos, Ele falando à igreja de Laodiceia: eu aconselho a vocês, eu dou um conselho. Eu sou um mercador espiritual e vocês podem comprar de mim ouro provado no fogo, para que vocês se enriqueçam de verdade, tenham uma verdadeira riqueza. Eu tenho para vocês também, mais ainda, roupas brancas, maravilhosas, preciosas, para que vocês possam se vestir de verdade e não apareça a vergonha da tua nudez. E também eu tenho dos céus para vocês, que vocês possam ungir os olhos com colírio, para que vocês passem a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo aquilo que nós precisamos para um avivamento espiritual, nós vamos encontrar na pessoa e na presença de Jesus. E mais especial ainda que Ele está a nos oferecer isso nesta noite. Essa riqueza bendita e poderosa, preciosa, porque esse ouro, irmãos, é o reino dos céus, é a presença maravilhosa do Senhor. Essa roupa, irmãos, essas vestes são vestes benditas de santidade, irmãos. Quando nós nos vestimos e nos revestimos da presença do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos revestimos das vestes de santidade para uma vida consagrada a Ele. E esse colírio, irmãos, esse colírio dos céus, que faz com que nós venhamos enxergar
o quanto nós precisamos da presença de Jesus. Eu preciso da presença de Jesus, você também precisa. A minha família precisa da presença de Jesus e a sua também precisa. Lá no meu casamento precisa de Jesus, o seu casamento também precisa de Jesus. Essa igreja precisa de Jesus, as nossas igrejas, elas precisam de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele ama a sua igreja, Ele salvou a sua igreja, Ele redimiu a sua igreja, Ele libertou a sua igreja, Ele conduz a sua igreja. Irmãos, nós precisamos de Jesus, e Ele se apresenta como Jesus poderoso, libertador, salvador, e Ele aconselha a sua igreja: olha, compra, eu tenho para vocês o melhor. Se achegue, eu tenho esse ouro valioso, eu tenho a verdadeira riqueza, Laodiceia. A verdadeira riqueza da Laodiceia não está na sua faculdade conhecida de medicina, porque lá havia uma faculdade muito conhecida de medicina, os colírios famosos daquela região, ou as águas daquela região. Não, nada disso. Irmãos, a igreja de Laodiceia é uma igreja tão rica, eles eram assim tão orgulhosos, que aquela cidade passou por um terremoto terrível que devastou toda aquela região, e eles não pediram ajuda a ninguém, eles reconstruíram a cidade assim, olha, coisa de instantes, não pediram ajuda nem do governo, de ninguém. Eles se achavam, porque ali tinha muita riqueza naquela região, mas Jesus, ele diz assim: olha, na verdade vocês não são ricos. A verdadeira riqueza é a presença bendita de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E nós podemos, irmãos, e devemos nos achegar a Ele para termos essa fonte bendita de riqueza que vem dEle. Mas Cristo também, irmãos, em segundo lugar, nós vemos no texto que Cristo convoca a igreja a uma mudança de vida. E olha como que isso é importante. Irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia o tempo todo ela nos um crescimento cristão, uma maturidade espiritual. Vários textos da Bíblia nos chamam ao crescimento. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Outro texto, Paulo nos fala: esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conheçamos e cresçamos no Senhor, cresçamos no Senhor em tudo, aquele que é o cabeça, Jesus Cristo, o nosso. Vários textos vão falando sobre isso. E eu penso, irmãos, que Cristo nos convoca a uma mudança de vida, porque, irmãos, o Senhor Jesus deseja que eu e você possamos avançar, possamos crescer, possamos nos aprofundar no conhecimento dEle. Nos diz aqui no verso 19, olha só, irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor? Até a repreensão de Deus é maravilhosa. Até a repreensão, irmãos, é especial demais. Sabe por quê? Porque diz aqui no texto: eu repreendo e castigo a todos quantos o quê? Amo. Olha só. Ou seja, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos traz a uma conferência de avivamento como esta, quando o Senhor, irmãos, tem falado no decorrer destes dias, eu sei que Deus tem falado muitas coisas especiais aqui. Quando o Senhor vai mexendo na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa estrutura, no nosso interior, quando Ele vai ajustando as coisas em nossas vidas, tão somente porque Ele nos ama e tem o melhor para cada um de nós. E nos diz aqui: olha, porque eu amo vocês, ser, pois, zeloso, vocês devem se arrepender e vocês devem se voltarem para mim de todo o coração. O que o Senhor estava falando, irmãos, à igreja de Laodiceia, que eles deixassem, irmãos, aquele cristianismo morno, que eles deixassem aquele cristianismo de tradição religiosa, aquilo que eles estavam vivendo por costume, que eles deixassem um pouco de lado aquela maneira que eles estavam se portando e se comportando,
e que de fato eles buscassem profundamente a presença do Senhor. É interessante que o amor de Jesus é tão maravilhoso, é tão grande, é tão poderoso. Pense comigo agora, se você pegar uma pedra bruta, para que você possa extrair um diamante, você vai começar a lapidar aquela pedra até que possa extrair ali um diamante, uma pedra bonita e preciosa, então, que será admirada pelos outros e vendida. Se você pegar, irmãos, a uva e começar a prensar a uva para que dela possa então produzir um suco ou um vinho, e nós vemos que a todo instante, irmãos do Senhor, a repreensão de Deus é segundo o seu amor, a sua bondade, para que possamos nos autoavaliar e pensar em que área da minha vida eu posso melhorar, o que eu preciso ajustar. E essa conferência de avivamento, irmãos, ela serve para isso, para nos ajustarmos. Aonde eu preciso me alinhar com a vontade de Deus? Aonde que eu preciso, onde eu estou errando e eu posso melhorar? O que eu estou fazendo, que eu tenho que deixar de fazer, o que eu não estou fazendo, que eu preciso passar a fazer? Mas ainda, irmão, existe aqui uma lição extraordinária. Quando Cristo convoca a igreja de Laodiceia para a ceia, e Cristo nos convoca nesta noite, desta conferência de avivamento, irmãos, pela oração e palavra, a uma ceia. O que é isso, pastor? É uma profunda comunhão com Ele. Irmãos, Cristo nos convoca não apenas a uma comunhão, Cristo nos convoca a uma profunda comunhão, a uma profunda intimidade com Ele. Cristo nos convoca a isso, irmãos, e olha, o texto da palavra de Deus nos diz no verso de número assim: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu quero lembrar a você que a todas as vezes ele falou, ele disse: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Então preste atenção. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Cristo convocando aquela igreja a uma profunda comunhão. Irmãos, em pensar que Cristo estava do lado de fora de uma igreja, querendo entrar em uma igreja, querendo abençoar aquela igreja, querendo transformar aquela igreja, querendo avivar aquela igreja, aqueles corações, irmãos, mornos, indiferentes, frios, distantes, aqueles irmãos que estavam tão distantes de Deus, pensando que estava tudo muito bem. Mas, irmãos, o Senhor nos traz a uma conferência como essa, para bater na porta do nosso coração. Irmãos, Hernandes diz algo lindo sobre isso. Ele fala o seguinte: vai ser um privilégio tão grande o dia nós podemos participar da grande ceia com o Cordeiro, quando estivermos diante do Senhor para cearmos com Ele, quando um dia nas mansões celestiais, irmãos, estivermos face a face com Deus e podermos nos assentarmos à mesa com o Rei. Irmãos, que honra para a gente, que privilégio! Mas ele fala que maior ainda, irmãos, olha que privilégio maior do que esse. Jesus querendo entrar aqui e cear conosco aqui nessa noite. Comigo, contigo, na nossa vinda, se assentar conosco na nossa casa, no dia a dia da nossa família, estar conosco. Você consegue parar para pensar nisso? O Cristo vivo, o Cristo bendito, o Cristo poderoso, o Cristo criador, o Cristo sustentador, o Cristo que se encarnou, que se entregou por nós, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que está sentado no seu trono de glória, à destra de Deus. Ele batendo a porta daquela igreja: opa, eu quero entrar, deixe-me entrar, deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu quero avivar vocês, eu quero encher vocês,
Eu quero mudar a vida de vocês, laodicenses. Eu quero mudar a história dessa igreja, desta região. Eu quero que vocês, de fato, tenham o ouro verdadeiro da minha presença, a riqueza verdadeira da minha presença. Eu quero dar vestes novas a vocês. Eu quero dar esse colírio, visão espiritual, para que vocês possam enxergar a minha vontade. Eu quero. Ele batia. Eu estou à porta e bato, irmãos. Eu estou à porta e bato. Não sei se você já ouviu uma história de uma senhora muito humilde que começou a frequentar uma igreja muito rica. Naquela igreja havia os seus membros muito abastados financeiramente, e aquela senhora era muito humilde, ela não tinha assim um traje adequado, ela se vestia muito humilde e ela ia sempre com a mesma roupa para a igreja. Conta a história que começaram a perceber a presença dela, e a presença dela não era muito bem aceita ali naquele lugar, irmãos, naquela igreja. E aquelas senhoras distintas, bem vestidas, ficavam olhando de lado, e o pastor também já sem graça. Até que um dia ele resolveu chamar aquela mulher e disse: olha, você não vai poder mais ser membro nessa igreja. E ela: puxa, mas o que eu fiz de errado? Não, está destoando. Ela: pastor, não estou entendendo. Está destoando. Procure talvez um lugar mais humilde. Aqui não cabe para a senhora. Irmãos, aquela mulher foi para casa arrasada. Ela saiu daquela igreja arrasada. E ela começou a orar a Deus e falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas Deus também começou a falar o coração do pastor daquela igreja. Ele começou a tocar fundo no coração do pastor daquela igreja. O que você fez? Olha. E aquele homem foi procurar aquela senhora, e um dia esteve com ela, conseguiu estar com ela e falou: olha, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Aquele dia eu fui muito duro contigo, eu não devia ter falado daquele jeito. E ela falou: não, pastor, fique tranquilo, mas pedir perdão de que não? Aquele dia eu te tratei mal. Se você quiser voltar lá, pode voltar, não vou te proibir. Aí ela falou assim: não, pastor, não se preocupe não, porque Deus também falou o meu coração, eu já te perdoei, virou as costas e foi embora. Aí, irmãos, o pastor ficou intrigado, falou: Deus falou com ela? Eu quero saber o que Deus falou com ela. E foi atrás dela. Aí ela falou assim: não, pastor, não fala aí, o que Deus falou? Não, pastor, é melhor não te falar não. Não, ele insistiu: fale, eu quero saber o que Deus falou contigo. Aí ela falou assim para aquele pastor: olha, pastor, já que você insiste, Deus falou assim: minha irmã, minha serva, minha eleita, não se preocupe não. Não fica triste não, porque te botaram para fora daquela igreja. Porque eu também estou querendo há muito tempo entrar naquela igreja e eles não me deixam entrar. E as lágrimas rolaram pela face do pastor, de arrependimento, em saber, irmãos, que muitas vezes Jesus está batendo, dizendo: olha, eu quero fazer tantas maravilhas, eu quero te fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você acha que Jesus já fez tudo que Ele tem para fazer na sua vida? Eu sei que o mais importante Ele já fez, que foi a nossa salvação pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, não é verdade? Mas, irmãos, tanta coisa ainda Ele tem a realizar, a fazer. E Ele está à porta batendo, Ele quer entrar. E olha, nos diz o verso 21, e eu quero encerrar, quero concluir. Ele tem uma promessa linda: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ah, só que privilégio, irmãos. Como o Senhor Jesus está sentado, no trono com Deus, nós também nos assentaremos no trono com Cristo. Assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Eu trouxe aqui, irmãos, uma parte de um trecho de um teólogo, Warren Wiersbe. Ele fala o seguinte, irmãos, sobre este verso. Ouça isso, mas eu peço que você feche os teus olhos. Eu vou ler pausadamente, mas feche os teus olhos agora. Nessa promessa linda deste texto, ele nos diz: cada uma das 7 cartas terminou com a promessa aos vencedores. Mas esses vencedores não são um grupo de elite dentro da igreja. Esses vencedores são os verdadeiros crentes que confiaram em Jesus Cristo, que buscaram a face de Jesus Cristo, que amaram a Jesus Cristo, que ouviram Jesus Cristo bater a porta e abriram a porta para que ele pudesse entrar e fazer morada e cear e ter comunhão profunda. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza bendita do reino de Deus, recebemos vestes brancas de justiça e os nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, mas temos também a promessa que excede a glória a todas as outras promessas ao vencedor. Reinaremos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos assentaremos em tronos com Ele, e um trono é um símbolo de conquista e de autoridade. A comunhão da mesa secreta é transformada em comunhão de trono pública. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono de Cristo. Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, em nossa vida, no nosso dia a dia, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono por toda a eternidade.